Olá, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe reconhecer a voz de Jesus? Você sabe perceber a diferença de quando é Deus quem fala, de quando é o inimigo que está falando ou quando a voz vem do seu eu interior? Quando você tem uma ideia, um sentimento, você sabe perceber se ele vem do Senhor ou se foi gerado no mundo das trevas? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Seja bem-vindo ao I Believe. Nós estamos numa série de vídeos sobre como ouvir e como reconhecer a voz de Deus. A ideia aqui não é ficar falando do diabo, mas poder te dar informações que a Bíblia nos traz, que nos levam a discernir para que a gente possa, quando é a voz de Deus, falar sim, Senhor, eu digo sim à sua voz. E quando for a voz do inimigo, sai para lá, Satanás. Eu só devo obediência à voz de Deus. Amém? Então nós vamos dar aqui as características da voz do inimigo e também as maneiras como o diabo fala. E paralelamente a isso, nós vamos sempre te apontar qual é a característica da voz de Deus, para que você possa comparar e você poder viver uma vida perto de Deus, perto de Jesus, vivendo tudo que Ele tem para mim e para você. Você tem acesso a Deus e eu quero aproveitar para te convidar, depois de assistir esse vídeo, assistir aos outros da série Como Ouvir a Voz de Deus, para que você possa conhecer ainda mais sobre esse assunto. Se inscreva aqui no I Believe, também curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e ative as notificações, para que quando chegarem novos vídeos aqui no canal, você possa ser avisado. Amém? Então agora vamos direto para falar a respeito de algumas características da voz do inimigo. A primeira delas é que a voz do inimigo traz destruição. Essa é uma característica, voz que traz desânimo, que traz culpa, que traz falta de esperança. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. E aí já traz uma chave, porque aquilo que vem de sentimentos no nosso coração, aquilo que a gente ouve aqui na nossa mente e que nos leva a pensar em derrota, que nos leva a pensar que as coisas não vão dar certo, que nos tiram a esperança da vida. E essas são marcas da voz do inimigo. Mas nesse mesmo texto de João, a Bíblia fala que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A Bíblia também nos diz que Jesus, ele tem as palavras de vida eterna. Olha a diferença de uma palavra de derrota, de tristeza, de desânimo. Nada vai dar certo, é muito cansaço, é muito difícil. Essa voz é a voz do inimigo, porque a voz de Jesus é uma voz que traz vida, traz esperança. Esperança de que as coisas podem ser superadas aqui, porque não há nada difícil para o Senhor, amém? Esperança, porque Jesus já venceu e aqueles que se entregam a Ele têm a eternidade. Todas essas circunstâncias que muitas vezes nós passamos aqui vão ser vencidas. Haverá novo céu, nova terra, não haverá mais doenças, haverá alegria, é a vida eterna. Então existe essa diferença. Então, se você tem sentido no seu coração, se na sua mente vem pensamentos, você escuta a voz ou imagina as coisas não dando certo, se existe um pessimismo, um negativismo, uma frieza, uma apatia, isso é um indicador de que a voz que tem controlado o seu eu pode ser a voz do inimigo. E aí você está ouvindo a mensagem certa, porque você vai falar: eu não quero mais ouvir essa voz, eu quero ouvir a voz de Jesus, que é uma voz de vida. E talvez você possa falar assim:
Nossa, mas é voz de vida, então Deus não nos corrige, então é sempre amoroso, sempre amável? Eu quero te dizer que sim, é sempre amável, mesmo nas correções, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 12 que o pai que ama corrige o filho. Deus nos traz palavras também de correção, mas de correção com amor, para nos levar ao perdão e ao arrependimento, para nos levar à salvação. A Bíblia nos diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ao contrário disso, segunda característica da voz do inimigo, ela é acusadora. Então, quando nós falhamos, porque nós falhamos, essa é a verdade. Quando nós pecamos, o inimigo vem para nos acusar. E Jesus vem para nos dar esperança de mudança. Ele vem para nos corrigir. Ele vem falando, filho, não é este caminho, mas vem para nos dar uma perspectiva do novo. O inimigo é acusador. A Bíblia nos diz, lá no livro de Apocalipse, que Satanás, ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. O papel dele é nos acusar, é gerar culpa, é apontar o dedo, apontar as nossas falhas, é dizer para você que você não tem jeito, que as coisas não dão certo, que Deus não serve para você, esse negócio de igreja não serve para você, você não presta mesmo. Ele vem para trazer acusação, mas Jesus vem para trazer correção. Correção é diferente de acusação, porque a correção vem para nos levar a uma transformação. Sabe, o Espírito Santo de Deus está neste momento entrando na sua vida. Ele está neste momento te dizendo, vem acreditar nas minhas verdades. Chega de acreditar nessas mentiras. Eu já morri quando você ainda era pecador. Eu não desistiria de você no meio do caminho. Esta é a voz do Senhor. E o inimigo quer nos convencer do contrário, de que as coisas não dão certo. Ele traz culpa, ele traz apatia. E aí a gente já emenda a terceira característica do inimigo. O diabo é o pai da mentira. A natureza dele está ligado a mentir, mentir e mentir, a enganar as pessoas. O que dizer a respeito de Eva, que recebeu a sedução da serpente, que veio para enganá-la? Eva tinha um jardim inteiro, tinha um paraíso inteiro. E o inimigo veio através da serpente para dizer para Eva e atrair, desviar o olhar da Eva para um fruto, sendo que ela tinha um jardim inteiro. Assim o inimigo faz nas nossas vidas. Ele nos distrai, ele nos tira do foco, ele vem com conversas mentirosas e ilusórias, querendo nos convencer a sair do propósito, sendo que o que Deus tem pra gente é o paraíso, é um jardim inteiro. Esta é a obra do inimigo, enganar, mentir, e a obra de Jesus já foi feita para que você possa ouvir a voz certa e você ser liberto de toda escravidão e de toda mentira. Eu lembro agora de um homem chamado Saulo. A Bíblia nos conta deste homem. Ele era um religioso, ele vivia apenas na lei. Ele era um homem irado. Ele era um homem que perseguia os cristãos. Só que um dia este homem ouviu a voz de Jesus e ele foi completamente transformado. Assim é, ainda que durante muito tempo, provavelmente Saulo foi atribulado por vozes do inimigo que o instigava a perseguir os cristãos. Um dia ele ouviu a voz certa e a verdade liberta, e ele foi completamente transformado.
Assim é se hoje você decidir ouvir a voz de Deus e renunciar a outras vozes, a outras crenças. Eu quero te lembrar também uma passagem da mulher adúltera. Existiu uma mulher que pecou, cometeu adultério. E aqueles homens vieram, religiosos, conforme aquilo que eles haviam aprendido, as vozes que eles haviam escutado. Eles vieram com pedras na mão e queriam apedrejar aquela mulher. E chegaram até Jesus. Jesus lançou a sua voz naquele momento e disse: aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. E eles se constrangeram com aquela frase e não atiraram a pedra. Mas de repente você pode pensar, então quer dizer que ficou barato? Então Jesus não se importava com o erro daquela mulher? Será que ele achava certo, então, o pecado que ela tinha cometido? Não. Mas naquele momento ele vem com a voz da correção. E ele olha para aquela mulher e fala: vá e não peques mais. A mesma voz que fala não apedreje é a voz que diz não peques mais. Ele dá uma chance de uma nova vida para aquela mulher, assim como ele dá a mim e a você. Jesus, ele explicou que aquele que recebe a ele tem uma nova vida, nasce de novo. O que é esse novo nascimento? É ser transformado de dentro para fora. Por isso, através da voz de Jesus, a gente pode viver essa nova vida. Só que o inimigo, e eu vou falar a quarta característica, o inimigo, ele busca lançar através de pessoas ou de circunstâncias mentiras para nos convencer, dentro dessa característica dele de mentir sempre, para nos convencer daquilo que é diferente da palavra de Deus. Problemas que acontecem, o inimigo viu? Você está passando por isso, aonde está Deus? Deus está do seu lado para te ajudar a vencer aquele problema. Mas o inimigo aproveita o problema para querer questionar. Então você precisa reconhecer que o inimigo questiona Deus. E Deus, ele diz: eu estarei contigo todos os dias. O inimigo veio para tentar até mesmo Jesus. E como foi a forma que ele fez isso? Ele usava a própria Bíblia para confundir. Então ele pegou e falou para Jesus: Jesus, você está aí no deserto, está sentindo fome? Porque Jesus estava de jejum, claro que ele estava com fome. Mas a Bíblia diz que os anjos dariam ordem ao seu respeito. Ele veio aqui trazendo a palavra. Então o inimigo, ele faz isso, ele quer trazer confusão. Mas como que Jesus neutralizou a voz do inimigo? Falando a verdade. Os anjos estão aqui para me proteger, mas nem só de pão viverá o homem. Porque ele queria que Jesus transformasse a pedra em pão ali, para mostrar o poder. Ele estava questionando, e o inimigo, ele vem com esses questionamentos. No caso de Eva, usou a serpente. No caso de Jesus, ele mesmo veio para tentar Jesus. E nas nossas vidas, muitas vezes vem através de pessoas. A Bíblia fala que o nosso inimigo não é de carne e sangue. Então aqui a gente não está falando mal de ninguém, mas o inimigo usa muitas vezes pessoas, às vezes pessoas até da nossa família, pessoas que são importantes para nós. Estava vendo recentemente a história de uma mulher contando que o pai dela disse a ela: você não vai prestar. E ela precisou lutar contra isso a vida inteira, com uma palavra do pai dela. Mas certamente não foi o pai. O inimigo lançou essa mentira, essa voz de que ela não iria prestar. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus e ela pôde entender que ela é filha amada de Deus e que todas as coisas vão dar certo. Não por ela ser boa ou ruim, mas porque Jesus está conosco.
Sabe, quando você passar por um momento difícil e o inimigo tentar falar para você aonde está Deus, lembre-se disso, que a palavra nos ensina e Deus nos diz a melhor forma como vem a voz de Deus sobre nós é diretamente pela palavra. A Bíblia diz: a minha graça te basta. Porque quando você se sente fraco, aí que o meu poder vem para te fortalecer. Você receberá força de Deus, você será alimentado por Deus. Se você confiar e decidir ouvir a voz da palavra, a voz de Jesus, ao invés de ouvir a voz do inimigo. E como nós falamos no início, melhor forma de todos os dias você poder perceber melhor a voz de Deus é andando com Jesus. Não é assim com você? Para você conhecer bem uma pessoa, você anda com ela. Com certeza, pessoas que você ama, só de ouvir a voz, você já sabe. É assim, inclusive, com os filhos. Às vezes está numa festa, muito barulho, eu escuto um choro lá no fundo e falo, esse choro é meu, porque eu já reconheço que aquela é a voz do meu filho ou da minha filha. E assim é conosco. Se você se aprofundar no seu relacionamento com Deus, buscar a palavra, orar, estar, você vai perceber a voz de Deus. A Bíblia mesmo nos alerta que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantas vezes o inimigo nos engana, nos traz vozes mentirosas nas nossas vidas e nós caímos nas suas ilusões, nos seus enganos, porque não conhecemos a verdadeira palavra, a verdadeira voz de Deus. E eu quero te incentivar a, neste ano, você mergulhar na palavra de Deus, mergulhar no relacionamento com Deus, mergulhar e falar, Deus, eu quero ouvir a tua voz. E Deus vai falar com você pela Bíblia, Deus vai falar com você por sonhos, Deus vai usar também pessoas, porque assim como o inimigo usa pessoas, Deus usa pessoas também. Deus vai falar com você através de sinais da natureza e Deus vai provar a fidelidade dele na sua vida. Amém? Então eu quero te convidar a você ser influenciado pela voz de Deus. Nesses dias, estudando esse assunto, ficou claro para mim que a nossa voz interior, na verdade, ela é reflexo ou da voz de Deus ou da voz do inimigo. Quem tem influenciado o seu eu, a sua forma de pensar e de agir? Convide Jesus para entrar na sua vida. Fala, eu já tenho Jesus, mas eu quero me aprofundar, eu quero conhecer, eu quero crescer em intimidade, entender seus planos. E como a gente pode aprofundar nesse relacionamento com Deus? Como a gente viver todos os dias ouvindo a voz de Deus? Por isso, no nosso próximo vídeo da série Como Ouvir a Voz de Deus, nós vamos falar sobre como aprofundar esse relacionamento com Deus. Como viver no nosso dia a dia esse relacionamento. Porque mais do que uma voz que vem e vai, o convite do Senhor para nós é estarmos na presença dele todo o tempo. Então o falar e ouvir é algo natural, que acontece a todo tempo. E por causa dessa intimidade, a gente não precisa ficar confrontando toda hora a voz do inimigo, porque a gente já está cheio, já está preenchido e já está com Jesus a todo momento. E nós vamos falar sobre isso, por isso eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, a ativar a notificação para que quando entrar o próximo vídeo você já possa assistir. Combinado? Obrigado por estar conosco. I believe.